Depois de muita especulação e polêmica, o governador de São Paulo fez a visita a Jair Bolsonaro na Papudinha nesta quinta-feira. Repórter Janaína Camelo com as informações. Tarcísio de Freitas saiu em defesa da prisão domiciliar do ex-presidente. É isso, Janaína? É isso, Thiago. Voltou a defender a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Colocou ali as razões, né, das quais ele acredita que Jair Bolsonaro deveria estar preso em casa, como idade avançada, as complicações de saúde dele, né, decorrentes das cirurgias que Bolsonaro já foi submetido. Essa foi a primeira vez que Tarcísio de Freitas visitou Jair Bolsonaro depois que ele foi preso, de fato, não na prisão domiciliar, né? Depois que ele saiu da prisão domiciliar, foi para a superintendência, agora Papudinha. Foi a primeira vez que Tarcísio de Freitas veio a Brasília e visitou Jair Bolsonaro preso, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente separou esse trecho em que ele fala que ele defende a prisão domiciliar, a gente vai ouvir agora. Uma pessoa que tem 70 anos de idade, que sofreu um atentado, que quase morreu, uma pessoa que passou por uma série de cirurgias de abdômen, uma pessoa que tem comorbidades. Então eu defendo e vou continuar defendendo e vou trabalhar isso no que eu puder, que ele possa ir para casa para que ele receba o amparo e os cuidados da sua família. Só lembrando, Thiago, que Tarcísio de Freitas já chegou a tratar com ministros aqui do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de Jair Bolsonaro ir para a prisão domiciliar. Na última segunda-feira, só relembrando também, ele chegou a dizer ali num evento em São Paulo, questionado por jornalistas, que não acredita que essa defesa que ele faz pública de que Bolsonaro deveria ir para a prisão domiciliar possa complicar a relação com o Supremo Tribunal Federal. Thiago. E em relação à política, afinal, Tarcísio de Freitas reiterou a candidatura à reeleição aqui em São Paulo, continuar no Palácio dos Bandeirantes por mais 4 anos. Janaína. Ele também comentou sobre esse assunto, reafirmou que quer sim ser candidato à reeleição, disse que esse sempre foi o interesse dele, que sempre falou sobre isso com Jair Bolsonaro desde o primeiro ano dele como governador. Falou que comentou sobre isso na visita com o Jair Bolsonaro hoje, disse que tem uma linha de coerência, já que ele sempre disse a Jair Bolsonaro que o interesse dele era ser reeleito ao governo de São Paulo, que é muito grato ao estado de São Paulo, que tem um comprometimento com o estado. Essa foi a fala de Tarcísio de Freitas. E aí, Thiago, ele foi perguntado também se ele oficializa ali um apoio a Flávio Bolsonaro na candidatura à presidência da República. Ele disse que sim, viu? A gente separou um trecho onde ele primeiro responde ali sobre que a estratégia dele nesse ano eleitoral é a mesma estratégia de 2022, de se candidatar ao governo de São Paulo e acabar ali por conseguinte ali acabar ajudando na candidatura do candidato de direita à presidência da República. E aí, na sequência, ele responde, então, a questionamentos sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir. O mesmo que eu tive em 2022. Me eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial. Mas não tem dúvida, esse assunto não está em discussão, já está consolidado, não tem dúvida com relação a isso, não tem nenhum dissenso com relação a isso. Só lembrando também que essa visita inicialmente estava marcada para acontecer no dia 22, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas foi cancelada ali de momento por Tarcísio de Freitas. Ele colocou como motivo ali questões de agenda, né? Mas foi diante ali de pressões de que ele, nesse encontro com Bolsonaro, ouviria de que precisaria oficializar um apoio a Flávio Bolsonaro. E aí cancelou, mas aí essa visita acabou acontecendo então hoje. Tchau. Janaína Camelo, então, trazendo as falas do governador de São Paulo. Bom descanso para você, a gente volta a se falar amanhã. Deixa eu girar aqui os nossos comentaristas. Bom, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte: se esse encontro tivesse ocorrido na data lá atrás, na data original, ia ser alguma coisa diferente do que a gente viu aí, ou esses dias acabaram provocando algumas mudanças, mas não no campo específico do governador, mas sim no caso do PSD, com a filiação de Ronaldo Caiado. O que mudou com esses dias? Olha, eu acho que em relação ao lance do Kassab, do PSD, isso não teve influência, pelo menos na cena que a gente viu. Você me perguntou se a cena seria diferente, mas é claro que houve, assim, um amenizar
de ânimos, né? Porque a gente viu o tom do Flávio Bolsonaro na semana passada era de quem está dando uma ordem ao governador. O governador claramente não queria adiantar o assunto, o Flávio atropelou, foi lá e disse, o governador vai receber mesmo o comunicado de que ele que esqueça a presidência, está descartado, quer dizer, não é assim, né? Então, as coisas, deu tempo do Flávio amenizar, baixar o tom. O Carlos Bolsonaro também, que é sempre mais nervosinho, fez uma postagem, outra ontem, eu acho que hoje, toda gentil, só que estava ali, na cena de cão de guarda, né, atrás do governador para conferir direitinho o que ele ia falar, se o script ia ser seguido. E o Tarcísio disse o que ele deveria dizer, o que era esperado que ele dissesse, é o pedágio que ele paga ao Bolsonaro. Estou ficando com a impressão, você sabe, né, Tiago, que eu não gosto, com essa antecedência, de fazer assim, acreditar em definições que os políticos anunciam, mas estou achando muito difícil o governador recuar dessa posição e ir para construir uma candidatura à presidência da República. Agora a coisa está com jeito mesmo de que vai ficar ali na reeleição. E qualquer plano do Tarcísio, ele agora fica na dele, não cria confusão com os bolsonaros e adia qualquer plano para 2030. Tenho a impressão que é esse que vai ser o trajeto. O Vilela, pelas falas do governador, ele sempre negou, mas ele vem sendo mais enfático e aí ele usou uma expressão que isso já está consolidado, não tem como voltar atrás. Mas é o que a Dora falou, na política tudo muda e a gente está em janeiro ainda, mas o cenário vai se configurando e tem que olhar também para a candidatura de Flávio Bolsonaro, que os números vão consolidando talvez. O que você acha? Pois é, Tiago, o Flávio Bolsonaro precisa voltar ao Brasil e efetivamente iniciar esse processo de construção da candidatura. Logo no início ele passou aí quase 3 semanas fora, em viagem ao exterior, costurando junto a apoios no exterior, o que, claro, é importante, mas desde que ele não tivesse algo a mais a fazer aqui no Brasil. E eu vejo que aqui no Brasil ele tem a necessidade de procurar construir uma frente com partidos políticos, especialmente partidos dentro do centro político, para agregar para sua candidatura. Hoje, diante dessa pressão que é dada através do PSD, através dos governadores que estão levantando essa bandeira dentro do centro político, o Flávio Bolsonaro acaba ficando ali com uma competição juntamente com esse grupo no sentido de obtenção desses apoios. Então eu vejo que é importante a presença dele para começar a construir isso. E caso efetivamente demore muito, caso não consiga essa construção, o nome de Tarcísio ele vai continuar no páreo. Existe sim o interesse em forças políticas de centro-direita, no nome de Tarcísio. E eu vejo que, não havendo a consolidação do quadro para Flávio Bolsonaro, o nome de Tarcísio ele é sempre o primeiro da fila para eventualmente ocupar esse posto.